Bem, pessoal, então hoje vamos falar em nosso podcast com Igor de Paula, o ninja do Vue.js. Igor, vamos falar um pouco aí sobre a tua experiência com o Vue.js e como você usa ele no teu dia a dia, com que você usa ele no teu dia a dia, beleza? Show? É, primeira, Então, a primeira coisa, Igor, vou falar pra você, cara, por que Vue.js? Por que você usa Vue.js, cara? eu uso o Vue.js desde 2007, 2017 e o cenário está mudando, né? Então, a gente precisa agora de dados reativos. Quando você tem algumas aplicações que são real-time, né? Que você recebe os dados direto do servidor sem ter refresh, você precisa de algumas informações. Você precisa de uma página que reaja automaticamente a esses dados se você precisar recarregar a página. Não é um Ajax que o cliente manda para o servidor, mas é o servidor mandando direto para o cliente. Então, como que você recebe isso? De uma forma simples, você tem alguns frameworks. Você tem o Angular, você tem o React e você tem o Vue. Por que o Vue.js? Porque o Vue.js ele combina o melhor dos dois mundos. Ele é mais simples de aprender, a curva de aprendizado ela é mais baixa. Ela tem todas as features que qualquer outro framework reativo tem, como o Angular e o React, né? Você tem o Vue.js, o núcleo o core, que é só chamar de Vue. Você tem o Vue Router para fazer o roteador. Aí você, combinando os dois, você tem uma SPA, né? Uma Single Page Application. Aí você consegue fazer uma página, uma aplicação que é somente a apresentação, recebendo os dados do servidor, né, totalmente reativo, você consegue fazer um router com ele. E você tem o X, que é uma store independente de componentes, né? E você tem o Axis. Antigamente você tinha o Vue Resource para fazer chamadas de Ajax, mas foi descontinuado. Hoje é encorajado você usar o Axis. Eu tava vendo aqui, o Vue.js, ele tem um pacote para WebSocket. Você usa um pacote terceiro para WebSocket, no caso de aplicação real-time, ou você usa o Socket.io mesmo nele? Ou tem algo só para ele usar? Depende da aplicação. Se você vai fazer uma aplicação com Node, por exemplo, no back-end, você usa o Socket.io. Se você usar o Vue com Laravel, você tem um Laravel nova. E aí você tem desculpa, perdão, você tem o Laravel Echo, e aí você tem o Laravel Echo Server, que vai para o servidor, e no front você tem um Vue Echo, que vai integrar o Laravel Echo com o Vue.js. O Vue.js ele encaixa perfeitamente no Laravel. Você acha que é proposital esse esquema do Vue e Laravel para excluir as outras linguagens como React, o Preact, ou é algo praticamente do Vue mesmo, do criador do Vue, para interar com Laravel? Não, é uma combinação perfeita, mas não é uma combinação exclusiva, tanto que já tem as duas versões para cá, do Laravel, duas versões. O, já tem o criador do Laravel ele separou um pacote de UI somente para UI, e nesse pacote de UI você já consegue trabalhar tanto com Vue quanto com React. Mas você consegue a Mas, mesma performance mas com você Vue que você consegue em React? define a performance. Porque com Vue, quando eu fui ver a integração com Laravel, era muito simples de ser feita. Até a parte de você colocar um Sim. componente e tal. Com o React, ele manteve isso ou tem alguma particularidade, um pouco mais difícil? Então, tem duas maneiras de você trabalhar isso, né? Você pode fazer um monorepo, integrar os dois, e aí você cria uma única página que vai servir o SPA, ou você pode integrar os dois, igual o rapaz do Laracax faz, que você usa o Blade, mas por dentro são componentes. Você usa o router e o do Laravel e o Blade, mas os componentes, a UI é toda feita em Vue, ou você trabalha os dois separados. Você trabalha com o React Vue num repo, o Laravel no outro,
um fazendo um client e o Laravel fazendo só a API. E aí você percebe que a maneira como você trabalha com o Vue com o React é praticamente a mesma, né? Porque você pode usar o Laravel somente como API, somente como back-end, e o client vai servir dele. E para o client não faz diferença nenhuma se você está usando Laravel ou Java no back-end. Então, se você for trabalhar com o Vue, tanto com o Vue como o React, deixando o Laravel só de back-end, a forma vai ser a mesma. Não precisa trabalhar integrado usando Blade. Não. Vai ser... E aí a performance é praticamente a mesma. O quanto você sabe de Vue, o quanto você sabe de React. E isso é o que vai impactar na performance, né? Aí eu uso o Preact, né? Então, E não usando os dois. Mas é isso, interessante essa ideia de não precisar trabalhar integrado dentro do Laravel, até porque dá mais liberdade para quem está desenvolvendo. Uma sim, liberdade maior. sim. Pegando esse contexto do Laravel, se você for trabalhar com o Vue integrado dentro do Laravel, você tem que usar o Vuex ainda? A É. Vuex, o que é a Vuex? A Vuex ele é um componente de store que permite a comunicação entre dois componentes irmãos. Né? O Vue ele tem uma filosofia de trabalhar com componentes, né? São pequenos blocos que ficam dentro de outros blocos, que ficam dentro de outros blocos. A Vuex é o seguinte: quando você tem dois componentes irmãos, ou seja, no mesmo nível, que precisa se comunicar, você tem uma maneira de fazer isso. Você cria um componente container, que é o componente pai, que abriga esses dois irmãos, e ele começa a trabalhar com esses estados, né? Com essa comunicação. Qual é o problema? Primeiro, você tem uma instabilidade porque só transmite dados, só transmite informações. E outra, você não consegue fazer essa comunicação pular para um vizinho, por exemplo. Então, por exemplo, você tem dois componentes que estão dentro de um componente. Você tem o componente A e B, que está no componente pai A. Você tem o componente C e D, que estão no componente pai B. Os dados que estão no componente A e B, você já não consegue trafegar do pai A para o pai B para o componente C e D. Aí você teria que ter um outro componente que englobaria o pai A e o pai B. Então isso daria um certo trabalho. A Vuex veio para cortar esse trabalho. Então ela é um componente independente, tipo um plugin que você encapsula no Vue.js, no setup do Vue.js. E aí essa comunicação ela é independente do nível. Independente do nível, essa store vai estar disponível. As actions que ela tem, que a Vuex ela tem actions também, vai estar disponíveis para qualquer componente em qualquer nível. Então, tem gente que faz uma penca de coisas com a Vuex. Tem gente que faz a Vuex um recurso de chamada para o servidor, por exemplo. Então, você consegue tirar essas chamadas do servidor, dos componentes e, como que eu diria, globalizar ela na sua aplicação de forma que qualquer componente tenha acesso a esses métodos de API, né, essas chamadas de API. O problema disso é que você acaba enchendo sua store, né? Em vez de ser uma centralizadora de dados, ela acaba ganhando responsabilidades que não são dela. Em contrapartida, tem situações que elas são indispensáveis. Por exemplo, você quer fazer um login e essa informação de usuário, você precisa dela para N componentes, para N componentes saber se esse usuário tem permissão de acesso ou não a ele. Então, você tem aí um componente de N nível e precisa saber a informação do usuário. Então, nesse caso, você tem que usar Vuex. Mas nesse caso, você não poderia usar a local storage normal? Só para uma storage e pegar depois? Local Isso, esse Storage? login, eu vejo bastante gente fazendo esse login com local storage, o povo usa o Vuex, o povo usa o Redux, e não sei se é muito simples para se usar um Vuex nesse caso. É, o Local Storage, ele tem algumas limitações, né? Da implementação que tem o navegador, é, ele tem um limite de tamanho, tem um limite de tempo. Além disso, a Vuex, se você recarregar a página, ela perde todas as informações, né? Ela é em memória. Então, assim, se eu fizer um login, Mas, tá usando o Vuex, o cara deu um refresh na tela, ele desloga, automático.
de logo. Mas, Por isso que as pessoas usam também o local storage, para poder armazenar essa informação quando o usuário recarregar, ela voltar. Só que assim, você não tem o controle do que vai e vem na storage, né? Além disso, a Vuex tem ações para você mudar os dados que estão na store, né? Então, se você fosse usar o local storage para fazer o trabalho da Vuex, você teria que reimplementar toda a Vuex usando o local storage. entendi. Comparando, não sei se você já trabalhar com React já, o Redux. Se for comparar o Vuex, Já trabalhei com se for, React. for comparar o Vuex com o Redux, a ideia deles são a mesma, se a forma de trabalhar é a mesma? Eu, personalmente, achei o Vuex mais difícil do que o Redux. Não, a intenção é a mesma, mas a forma de trabalhar é diferente. Porque o Redux, você tem a Store, e como o nome diz Redux, né, vem de reduzir, você acaba aplicando N filtros na Store para depois você obter a informação. A Vuex não, a Vuex você tem uma Store e você tem outras propriedades. Tem as actions, como eu disse, porque é para você alterar uma informação na action. Você tem um getter que trabalha como propriedades computadas, ou seja, você pode trabalhar uma propriedade da store e voltar ela com uma outra informação. Você tem um state que você traz a store pura e tem, ai caraca, agora esqueci. Porque eu não costumo usar muito a Vuex, só em casos muito específicos. Tem o state, as actions, tem o getter, então são 4 propriedades. Mas a Vuex, ela parece complicada, mas ela é simples, porque tudo dela é separadinho, cada um tem a sua responsabilidade. A Redux não, a Redux você tem o Store e você tem os Reducers. E aí você vai aplicar os Reducers. E o Redux, se não me engano, ele tem dois métodos, um para aplicar os Reducers nas properties dos componentes, e você tem um outro método para aplicar esses Reducers nos métodos dos componentes. Então, assim, você ainda precisa fazer o bind do componente com Redux. Então, um setup mais complexo, mas um pouco mais longo. A Vuex, você definiu a estrutura da Vuex, jogou dentro do Vue, acabou. Você tem ela disponível em qualquer componente. Você não precisa fazer o bind do componente na Vuex. Já está Hum, ali. Já foi feito dentro do Vue, já foi jogado dentro do Vue. Agora o Vue vai distribuir esse Vuex automaticamente dentro mas dos já deixei componentes. disponível já. Já É, está disponível. vem pegando essa parte de Vuex, de Redux. O React, ele agora ele tem a Contest API. Então, muita coisa dá para fazer com o Contest API em vez de usar o Redux. Que, na minha opinião, o Redux vai acabar morrendo por conta da Contest. No Vue.js, ele tem alguma coisa comparada com a Contest API do React ou não? Ou só tem o Vuex mesmo? Cara, é assim, eu experimentei a Context API, eu amei quando eu dominei ela, eu amei, porque ela é muito infinitamente mais simples que o Redux. Para mim, aparentemente, eu não sou especialista em Redux, mas para mim faz o mesmo trabalho, tá? A diferença que eu vejo entre os dois é o Redux, ele vai aplicando um Redux atrás do outro, como se fosse filtro, um filtro dentro de um filtro. É a impressão que eu tenho. Já o Context API não faz isso, mas é infinitamente mais simples. E é mais simples de você trazer um componente de terceiro que já tem essa Context API e aplicar ele diretamente no seu componente React. No Vue.js não tem isso. No Vue.js é só a Vuex. A Vuex faz isso É, mas a automaticamente. Vuex ela é oficial do Vue, certo? O Redux já não era Exatamente. oficial do React, né? Ele, Não ele sei não porque eu era peguei React há oficial. pouco Aí por isso tempo. surgiu a Contest, a API. E continuando aí sobre o Vue, cara, eu vi que tem agora o VuePress. Até perguntei pra você se era alguma coisa com WordPress, por causa do nome. O que é esse VuePress?
O press, o sufixo press vem de imprensa, de imprimir, né? E o ViewPress, o que é o ViewPress? O ViewPress é um gerador de set estático que você usa View e Markdown, a linguagem Markdown, aquela usada para escrever o readme dos repositórios, né? Então você escreve todas as páginas em Markdown, ele gera isso para você, ele gera um menuzinho para você lateral, ele gera para você um menuzinho no topo, ele gera para você uma busca, ele gera para você, inclusive, tem algumas maneiras de você fazer páginas traduzidas. Então você escreveu, por exemplo, sei lá, um manual de uma ferramenta, escreveu em português, ele te dá uma maneira também de escrever em inglês. Você vai reescrever esse manual em inglês, ele vai disponibilizar para você um menuzinho com o qual o usuário vai escolher qual é a linguagem que ele quer usar para ler esse manual. Só que é estático. E por ser envio, você ainda consegue gerar alguns componentes de envio para ser usado no site. Entendi. No site gerado pelo próprio WordPress, não, desculpa, pelo Então WordPress. ele faz praticamente o que o Netflix CMS faz. Ele trabalha com Markdown, e pega aquele Markdown e transpila para HTML. Seria isso. Isso. Só que o ViewPress você ainda consegue colocar alguns componentes ViewPress dentro dele. Você consegue criar os menus, a busca automática. Cara, busca, gerador de site estático, gerar busca para você é incrível. Eu não sei os outros, porque eu só experimentei o ViewPress. Mas é incrível fazer isso, né? Ele gera para você, não gera a tradução, gera um menuzinho para escolher o idioma. Você gerar um site estático em Markdown é muito mais rápido do que você fazer um, né? Com qualquer outra ferramenta. Sim. Pelo nome achei, será que é alguma coisa com o WordPress? Mas eu até pesquisei um pouco em cima, mas eu vou ver com o Igor que vai ser mais bacana. Então, o Vue.js ele tem várias ferramentas já, assim, não dentro dele acoplado ele, mas você pode usar o VuePress para gerar site, tem o Vuex para gerenciamento de storage, ele tem o Quasar para geramento, porque ele faz aplicativo. Não sei se você lembra, teve uma época que o Vue.js estava uma febre, todo mundo queria aprender Vue.js, acho que foi depois do Angular, né, que atualizou o Angular para a versão 2, virou uma febre de Vue.js, e muita gente que começou a usar Vue naquela época, que foi uma época da moda do Vue.js, hoje em dia não usa mais. Você como um programador que usa Vue, você acha que toda linguagem tem essa época de moda, e qual seria a linguagem que está na moda agora? Então, eu acredito no seguinte: o homem é imperfeito e por conta disso tudo que ele cria será imperfeito. E crendo nisso, você pode ver que várias ferramentas ela têm suas peculiaridades, dentro disso qualidades e defeitos. Então, por exemplo, eles criaram o AngularJS, que teve um boom naquela época. Todo mundo começou a usar AngularJS, que era o primeiro framework reativo. Nossa, maravilhoso, ele tem um router, ele tem um controller, ele tem um resource, que faz uma SPA. Aí nasceu o Ionic, né, para aplicativos móveis, usando o Cordova, e eles viram que estava mal escrito. Eles resolveram reescrever o Angular 2, quando chegou para o Angular, né, o AngularJS virou Angular. Quando o AngularJS foi para o 1.5, começou-se um burburinho de que ia mudar tudo, ia ser reescrito, ia mudar tudo. Eu dei uma pausa, esperei para ver. Macaco velho não põe a mão na cambuca, né? E aí eu resolvi esperar. Realmente mudou tudo, você teve que reaprender tudo do zero. E aí me falaram, olha, tem um Vue que é bem simples, é parecido com o Angular, mas ele é bem mais simples, não sei o que. Experimenta. Eu dei uma chance e foi amor à primeira vista. Porque ele é reativo. Aqueles arquivos todos que eram gerados pelo AngularJS, que ainda é gerado, pelo que eu fiquei sabendo, ainda é gerado a quantidade de arquivos pelo Angular hoje 4. Tem um pessoal na empresa que usa o Angular 4. Ainda é a mesma quantidade de arquivos, só que parece que agora é pior porque ainda tem o TypeScript. E o Vue.js ele é mais simples, é tudo um arquivo só, o script e o template. E o router é bem mais simples de implementar também.
E, cara, não tem por que mudar. Então, mas, por exemplo, teve a febre do Angular, teve a febre de Vue, e hoje em dia a gente tem uma febre de alguma linguagem. Qual que é o Aham. framework, na tua opinião, que está em ascensão, que está todo mundo falando sobre ele, todo mundo querendo usar ele, e daqui um ano, até menos, não vai ser mais tão lembrado como é hoje? Cara, o que tá na febre hoje é o React por conta do Facebook, né? Porque Facebook hoje está disruptivo, né, nas tecnologias. Criou o React, criou o HHVM, que é um fork do PHP, misturado com C, e criou Que é o que o está na moda hoje, o GraphQL, GraphQL. né? O Graph, que está na moda, né? Aí certas empresas enormes usando o GraphQL. O GraphQL só cresce. Nas vagas que eu vejo, o Vue.js começando a aparecer. Antigamente as empresas ou era React ou era Angular, e aí começaram a misturar um dos três, né? Ou o Vue ou o Node.js, ou um dos três. Eu vejo que o Vue.js no ranking dos três era o último lugar, agora ele está subindo para segundo, o Angular está descendo, porque o ciclo de desenvolvimento do Angular as pessoas não estão conseguindo acompanhar, então elas estão ficando para trás. E o Vue.js, a vantagem do Vue.js é que ele é retrocompatível, então a equipe ela se preocupa muito com a questão de retrocompatibilidade, né? O Vue.js 1, o 2, 90% dos plugins foram compatíveis com do Vue.js. Perdão, deixa eu reformular. 90% dos plugins do Vue.js 1 era compatível com o Vue.js 2, porque a equipe do Vue.js se preocupou em manter a compatibilidade nas aplicações, justamente para ter uma mudança de versão menos valorosa do que foi o Angular. Por que muita gente desiste do Angular? Porque teve que reaprender tudo do zero. Né? E Então você acha que o é VGS ele isso. não. Ele teve a época de moda dele, mas hoje em dia ele não está sendo tão visto como o React está sendo visto. Não, mas ele está crescendo. Ele não é que ele chegou na moda. O Vue.js nunca teve na moda. O que está na moda, por conta da quebra do Angular, quem tomou a moda foi o Angular, foi o React. O React hoje está na moda. Tanto é que tem o pessoal que programa em React e React Native. Cara, fazer um aplicativo mobile com React Native é uma delícia. Mas o Vue.js está vindo aí por conta do declínio do Angular. O Angular estava em segundo, ele está descendo para terceiro. Justamente por conta desse ciclo de desenvolvimento deles que ninguém consegue acompanhar. E sobre, assim, você falou que o React está na moda. Eu vejo muita gente falando sobre Flutter. Flutter, Dart. E me parece que o Flutter está chegando na vez dele também. Não que o React ou o Vue vai deixar de ser utilizado, mas o pessoal está falando bastante do Flutter, mesmo sendo difícil em Sim. hospedar uma aplicação web Flutter. Mas para aplicativo o pessoal está falando bastante. Você acha que vale a pena deixar de usar o Quasar ou o React Native para aprender Flutter? Sendo a curva de aprendizado muito grande, porque o Vue.js ele é reativo, o Não, React ele é funcional, não, não. e o Flutter eu não identifiquei o que ele é ainda. Então, as pessoas elas se influenciam demais, né? O Dart ele é uma linguagem, o Flutter é um framework baseado no Dart. O Flutter é para aplicações móveis, aplicativos para celulares. O Quasar ele tem uma gama. Você tem o SSR, que é o SPA renderizado no servidor. Então, se ele é renderizado com uma aplicação normal, exceto pelo Ajax, porque o SPA precisa do Ajax. E aí você tem aplicações mobiles com o Quasar, você tem aplicações SPA com o Quasar, você tem aplicações desktop com o Quasar. Na verdade, ele usa Electron por baixo, mas são aplicações desktop e multi
plataforma, né? Você pode ter aplicações desktop Mac, Windows e Linux. Ele funciona como qualquer outra aplicação, inclusive tem ícone no trecho do sistema, né? Ali do lado do reloginho. O que aconteceu? Houve um podcast de uma empresa e a podcast dizia o seguinte: a empresa X, uma empresa gigante que está na moda também, a empresa X usa Flutter, trocou o React Native pelo Flutter. Então as pessoas liam esse título e achavam que React Native é um lixo. Só que se você ouvir o podcast, você vai ver que a parte do Flutter, que falam sobre o Flutter, é 5 minutos. E todo o podcast ele tem 50 minutos. 30 minutos é falando sobre a infraestrutura que a empresa usa. Então, assim, não é que React Native é um lixo. É simplesmente o caso de uso deles, eles precisaram do Flutter. Não é que o Flutter está tomando lugar. Não, é um caso de uso específico para o Flutter, né? Então, assim, as pessoas falam muito em Flutter, mas também não falam sobre Dart, que é a linguagem base. O Flutter é só o framework. Você tem a linguagem base que é o Dart, né? E o Dart, ele tem umas peculiaridades que o pessoal evita até de falar em Dart. Eu não vi ninguém falando em Dart. Você vai falar em Flutter, justamente por conta dessa influência. As pessoas leram o título, mas não ouviram o podcast para saber o porquê que essa empresa usa Flutter, né? É aquele negócio não chega a ser nem fake news, é falta de informação mesmo. Porque não é uma mentira. É um modismo só por título. É falta de saber o porquê. Legal. É um modismo por título. Assim, fake news é uma mentira. Né? Uma mentira que foi tomada como verdade. Aí eles usam Flutter. Mas por que eles usam Flutter? Por que eles trocaram? Qual foi a eficiência? Caso de uso forte do React Native. Banco do Brasil. Tem uma palestra do Banco do Brasil que fala que o React Native economizou a eles 1.400 horas de desenvolvimento. Não só isso. Na palestra, o desenvolvedor explica o seguinte, que como no caso de um banco, né, eles não conseguem subir uma aplicação em minutos. Exemplo, você vai subir um app para a Apple Store, a Apple Store é o quê? Uma semana, 2 semanas para analisar o build da sua aplicação, do seu aplicativo. Se você é um banco, tem gente ali que está contando centavos. Como é que você fala para o seu cliente que ele tem que esperar 2 semanas para aprovar o seu aplicativo móvel? Não tem como. Não tem como. O que eles fizeram? Criaram uma casca em React Native. Essa casca subiu para a Apple Store, né? Foi aprovada, foi baixada nos celulares, mas essa casca ela usa um bundle separado, o core separado da aplicação. Nós hospedaram no site o core da aplicação e quando eles precisam fazer uma correção de emergência, eles simplesmente sobe esse core da aplicação. E aí a casca, quando ela é reaberta, ela lê o core da aplicação, o novo core da aplicação, e aí ele realiza as mudanças necessárias. Então, é uma correção que vai ser muito mais rápida de ser resolvida, de ser colocada em produção, do que você simplesmente subir a aplicação novamente para a Apple Store. Tem revisão de novo. Entendeu? Essa parte é legal. Exatamente, ele evita a revisão. Totalmente, eu vi que o TypeScript, ele tem alta, até que alguns frameworks estão usando bastante TypeScript. O Vue.js, ele usa TypeScript? Ele tem alguma feature futura para TypeScript ou não? Já existe, o próprio manual do Vuex já prevê TypeScript. Teve até um carinha acho que é agora, o Reddit, o carinha postou, poxa, o Vue.js poderia ter suporte a JSX, o JSX lá do React, né? O Vue.js já tem suporte a JSX, já tem suporte a TypeScript,
Lá no manual tem como habilitar esse suporte. Eles ensinam como usar ambos, caso você queira ambos, caso você queira Mas um vale a ou pena outro, usar o no seu TypeScript? projeto Vue.js. Cara, eu não gosto do TypeScript, porque, primeiro, é uma coisa que transforma JS em JS. Se for para transformar uma coisa JS em JS, eu uso só JS. Segundo, lá eles dizem, resolve o problema de segurança, não sei o que, você tipifica as coisas. Lá tem o tipo N, que é equivalente ao tipo asterisco que tinha lá no Flex, Adobe Flex lá atrás. Que é o que? Ele simplesmente permite qualquer tipo. Cara, se permite qualquer tipo, melhor voltar para o JS. Você vai Ele passar raiva trabalha com debugando as tipagem, mas coisas no deixa essa TypeScript. brecha aí, né? Você não quer colocar tipagem, deixa do N aí já era. É uma brecha, cara. Se é uma brecha, significa que nem tudo está perfeito ali. Então, assim, se nem o próprio O fabricante TypeScript já é da confia, por Microsoft, que, não que sei eu como vou tá lá. confiar? É da Microsoft. É da Microsoft. Não, mas assim, Microsoft na última década mudou bastante, mudou Tem para até um melhor. projeto Vamos na Linux ser Foundation já, né? verdadeiros, Tem um né? projetinho na Linux Eu não, Foundation. E eu não. é um dos que mais investem na Linux Foundation. Eu sou anti-Microsoft, mas, cara, realmente, o Windows 10, tá, pelo que eu vi, eu não experimentei, mas pelo que eu vi, tá uma maravilha. O Azure precisa melhorar algumas coisinhas, né? E o Subsystem Linux que eles colocaram no Windows, pô, tá Desde quando a maravilhoso, Microsoft cara. começou a investir mais em coisa open source, compraram o Git, todo mundo foi pro GitLab, mas não perceberam que o Git agora tá bem melhor do que GitLab, estava antes. Eu acho. Tem Actions cara, o Git deu agora, uma você mudada pode legal, fazer. muito bonita. re- Eu re- acho que é tipo um Continuous Integration, você tem os sponsors que você pode patrocinar o seu desenvolvedor favorito, né? Porque o GitHub, ele é uma rede social. As pessoas não se dão conta, mas o GitHub é uma rede social. Você não posta foto, você posta código. Mas é uma rede Exatamente. social, porque você segue o outro, você vê o que o outro está fazendo, né? Você vê que o outro forcou, que eu dei estrelinha. Então, assim, é uma rede social. Então, assim, você patrocinar o seu desenvolvedor Ah, a Microsoft favorito, tá eu achei investindo muito bastante isso aí. bacana isso. Eu falei pra você sobre o TypeScript porque o Adonis, na versão 5 dele, Tá? mudou para TypeScript. Então eu fiquei assim, mas será que vai valer a pena aprender TypeScript? Porque até então eu não sei TypeScript. Tem que aprender TypeScript para usar, continuar usando o Adonis para criação de API. Mas será que vai valer a pena isso? Porque é muito diferente. O TypeScript, no caso do Adonis, você tem que colocar tudo É, nessa moda, se ela tem uma coluna, se ela não tem a coluna, se é chave primária, se não é, se é relacionamento, se não é. Você já tinha que declarar relacionamento dentro das modas, mas agora com o TypeScript tá pior. Tá mais chato para desenvolver. tem um colega que usou TypeScript disse que TypeScript é maravilhoso por conta das interfaces, que as IDE conseguem entender o que ele quer. Cara, eu fiz um trabalho com PHP com interface que bugou as IDEs. Eu fiz um método que recebia a assinatura de um parâmetro de uma interface, mas por dentro eu estou usando o Nossa, método da interface filha dessa interface. aí A buga ideia eu não mesmo. consegui resolver, E não. pra gente finalizar com chave de ouro, cara, eu vi que você tá usando o Laravel Nova. E eu quero que você falar pra galera o que é esse Laravel Nova, se vale a pena pagar o preço dele. Isso. Que eu, pra gente que tá no Brasil, o preço dele é um pouco salgado. O preço não é salgado, salgado é o dólar, né? Se o dólar tivesse a R$ 1, com certeza a pessoa estaria comprando Laravel nova a rodo. O que é um Laravel nova? É um painel de administração que você escreve o front através do back, tá? Você escreve os CRUD, você escreve os gráficos, você faz toda a query, todo o relacionamento, escreve o menuzinho, tudo pelo back. O preço do Laravel nova é $99 por um site ou 259 a multisite. Não estou lembrado se é esse o valor mesmo. $99 eu sei que é. Então, você escreve todo o front ali, você escreve front que eu digo do painel. Então você escreve, por exemplo, posts, você define você cria um recurso,
uma classe recurso. Essa classe recurso você vai definir os tipos de campo, validação, aonde que cada campo aparece, tipo de campo. E aí ele cria o CRUD para você. E aí tem uma penca de componentes, tem componente de mapa, componente de endereço que eu usei recentemente. É maravilhoso porque ele traz para você um endereço, mas traz latitude e longitude, né? Traz toda a informação geográfica daquele endereço. Tem o componente para upload, tem um componente gravatar, que te traz a imagem do gravatar daquela pessoa, daquele usuário, através do e-mail. Tem o select, que já traz preenchido, já traz para você, já faz todo o relacionamento, ele traz para você a label que tem que estar preenchida ali, tanto no componente select quanto na tabela HTML. Ele traz a busca para você já configurar a busca, e a busca é estupenda porque você não faz stun nenhum, já faz o stun automaticamente através de código na busca. A gente sabe que busca em banco de dados é uma coisa complicada porque você tem que fazer uns macetinhos para ele ser performático, né? E a busca dele é performática do Laravel Nova. Você pode criar o tema também, você pode mudar a autenticação tem uns truquezinhos que você muda a autenticação do Laravel Nova. Para mim é produtivo porque eu posso escrever um CR em uma semana, né? Eu não preciso me preocupar com CRUD, validação, porque essas validações, esses CRUD já estão prontos. Eu só escrevo o tipo de campo, onde que ele aparece, qual a permissão que ele tem. E o sistema todo integrado do Laravel mesmo, porque você tem ali, você pode usar as policies também, para determinar a permissão de cada ação. Ele tem isso, ele tem o filtro. Você gera o filtro também das tabelas, né? Você pode criar um tipo de filtro. Quero exibir os usuários do tipo administrador. Quero exibir usuários do tipo cliente ou do tipo, sei lá, cabeleireiro. Ele já faz, você define, né, as labels que vai aparecer no select, ele faz o filtro para você. E ações também que você escreve. Esse usuário, quero disparar e-mail de aniversário, quero disparar e-mail de promoção. Eu crio lá a label ou notification de promoção com a view que eu quero, jogo na action e aí depois ele aparece no front. Eu clico ali no botãozinho para os usuários que eu quero, clico na action, mando rodar. Ele pode rodar através de fila também, eu posso configurar ele para rodar através de fila. É tudo muito simples para ser rápido e parece que está produtivo. bem na onda do script case. Não sei se chegou a ver já o script case. Então, ele também está nessa linha. Ele foi nessa linha, mas o Laravel não tem nem comparação. Veio chorar. Então, acho que o intuito do Laravel 9 é realmente facilitar para o desenvolvedor, tanto o back como o front-end. Isso, porque o que acontece? Comparando os dois, apesar do script case ter mais tempo no mercado, ele tem os bugs sinistros. Tem os bugs sinistros e não é à toa que ele permite você alterar algumas coisas lá do core dele, né? A versão que eu experimentei era a versão web, mas mesmo assim tinha uns negocinhos que a gente tinha que fazer os caminhos alternativos. O Laravel Nova, você até tem como fazer, ele tem uma área que ele te dá, dois caminhos que ele te dá para você fazer isso, tá? Mas ele é baseado em Vue.js, né? Ele tem Vue.js, é baseado no Tailwind de CSS, que é um CSS lindíssimo. E assim, você tem que estudar bastante do Laravel Nova para desenvolver um plugin para ele, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, porque ele usa Vue.js, usa o Laravel. É uma coisa que não está documentada, esse é um ponto negativo, tá? Mas comparado com o script case, que não está nada documentado e o suporte é separado, se eu não me engano, o suporte do Laravel Nova é por e-mail, mas do script case, a empresa onde eu usei, o suporte era separado. Então a empresa comprou só acesso do script case, mas não comprou o suporte.
E coisa de brasileiro, script case é brasileiro, né? Deixa eu ver aqui a página dele. Cadê? Aqui não fala. Não, o suporte é mesmo de suporte, versão solo é sem suporte. Mas Pro, que é $200, já tem e-mail por Vai suporte. direto Então, assim, pros devs vale e a pai da pena, criança, né? né? Isso é bacana. A única desvantagem nossa brasileira é que o dólar tá um preço Exatamente. doído, né? Isso perdoe. Cara, ontem eu vi, o dólar tava Nem 4,60. o PHP Storm tá dando pra pagar. Hein? Não, o PHP Storm ainda, assim, o bom do PHP Storm Tem essa, é né? que você tem um desconto por ano de uso. A cada ano que você usa, você tem um desconto de 20%. Eu comecei pagando O, $9, hoje estou pagando $5 no PHP Store. o, Estou pagando três o dólares e Laravel pouco no Novas, App então Store. você paga Por quê? por Porque eu tive aplicação. Se desconto eu de for ter uso. lá 5 painéis, eu tenho que pagar $99 por painel? Não, não. Aqui diz que é por projeto, mas assim, sinceramente, pelo que eu vi lá, ele não faz Você verificação de consegue baixar projeto o não, código pra você editar offline depois ou não? entendeu? Sim, offline não. Mas você consegue baixar o zip e fazer uma instalação Mas offline. pra você dar o deploy, você tem que fazer esse esquema. Tem que baixar ele pra você dar o deploy. Ou ele faz deploy direto do servidor. Não, o Laravel 9 ele não está no PactGist, né? Porque o PactGist ele é para repos públicos, o Laravel 9 é um repo privado. Você vai ter que colocar ou o endereço privado do repositório do Nova, ou você pode baixar o zip, que ele te dá a opção no painel do Laravel Nova. Você baixar o zip, você Entendi. baixa o zip Então você e tá faz uma trabalhando tanto instalação online quanto offline. offline. Não, não offline, local, né? Trabalhar local. Interessante. Igor, Isso, nosso papo foi bem bacana, cara, mas isso. para a gente não ficar um áudio muito grande, um podcast muito grande, vamos encerrar aqui, depois a gente marca um outro bate-papo aí. Eu queria que você deixasse pra galera aí, cara, suas redes sociais, Facebook, YouTube, que eu sei que você tem uns vídeos no YouTube também sobre o Laravel, sobre o Vue.js. Deixa suas redes sociais aí pra galera, quem quiser dar uma olhada. O GitHub é o Igor de Paula. Né, o YouTube mudou algumas diretivas, então não tem um nome próprio, vai ter que procurar o trabalho de Paula lá. Eu posso até mandar o Beleza? endereço, você coloca na página do podcast aí na descrição. E Facebook eu não tenho. Facebook eu não tenho, né? Porque 47% dos divórcios nos Não Estados quer dar Unidos é pra motivado pelo estatística? Facebook. Eu não quero isso pra minha vida, então eu fechei o Facebook. Eu não quero entrar pra estatística. É isso. Depois você manda pra mim aí Cadê? os links, eu vou colocar na descrição do nosso podcast. Então, galera, a gente falou aí hoje com Igor de Paulo. Igor, muito obrigado aí Show. pelo teu tempo. E a gente vai marcar um outro bate-papo aí pra falar mais sobre tecnologia. Valeu, Igor, abraço. Beleza. Show de bola. Valeu.